Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Luiz Fabiano Leles e nós estamos em mais uma ministração das lições da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Nesse trimestre estamos estudando sobre os valores do Reino de Deus e nós estamos na lição número 9, orando e jejuando como Jesus nos ensinou. E o texto áureo dessa lição diz exatamente assim: Disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Atos capítulo 3, versículo 2 e o versículo 3. A verdade prática diz assim: a oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. A nossa leitura bíblica em classe está em Mateus, no capítulo 6, versículos 5 ao 18. Nós não iremos fazer essa leitura, porque ela é muito grande, para ganharmos tempo aqui no vídeo. Mas você, professor, eu te oriento a fazer essa leitura para você se contextualizar, para você não ficar perdido em sua ministração. Pois bem, chegamos então à lição número 9, orando e jejuando como Jesus ensinou. Semana passada vimos sobre a lição número 8, sendo verdadeiros. Nós aprendemos que como servo de Deus, nós precisamos agir com a verdade e sem hipocrisia. E agora nessa lição, nós vamos estudar duas práticas devocionais que Jesus vai ensinar ali no Sermão do Monte, que é exatamente sobre a oração e o jejum. E o que nós veremos nessa lição? Veremos algumas lições espirituais que essas duas práticas trazem para aqueles que servem a Cristo. Nós veremos também conceitos, tipos e maneiras corretas de exercer essas duas práticas, ou seja, a maneira correta de exercer a oração, o jejum, tipos de oração e também o conceito. Teremos também um panorama sobre essas práticas no Antigo e no Novo Testamento, ou seja, veremos o jejum e a oração no Antigo Testamento, bem como o jejum e a oração também no Novo Testamento. E por fim, veremos quais são os resultados que se alcançam com o exercício dessas duas práticas, com o exercício da oração e do jejum. Então Jesus ele continua os seus ensinamentos ali no Sermão do Monte, e agora então ele vai trazer ensinamentos práticos sobre a oração e o jejum. Então vamos lá, o nosso primeiro tópico vai falar sobre a oração é um diálogo com o Pai. Então veremos nesse primeiro tópico a prática devocional da oração. Nós veremos nesse tópico o conceito de oração, tipos de oração, a natureza da oração. Teremos um panorama bíblico da oração no Antigo e no Novo Testamento e também veremos algumas orientações práticas sobre a maneira correta de orar. Então vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos entender é o que é oração. E o conceito de oração ele é bem simples para todos nós que conhecemos ao Senhor. Oração é o ato pelo qual o homem se dirige a Deus para com ele dialogar. Então a imagem que nós colocamos é para que você entenda que a oração é exatamente isso. A oração na prática é o quê? Conversar com Deus. Então a imagem sugestiva é de o homem conversando com o outro. Então ali é como se fosse o homem conversando com Deus. Porque oração nada mais é do que um diálogo. Nada mais é do que uma conversa. Uma conversa com quem? Uma conversa com Deus. Então, a oração, ela não é um monólogo onde você fica falando o tempo todo sem ter alguém para te ouvir. Não. Ali, Deus está te ouvindo, então você está conversando com Deus. Por isso que eu digo que quando você vai orar, você tem que partir do princípio e colocar na sua mente, no seu coração, que Jesus está do seu lado ali,
como se estivesse sentado à beira da sua cama, sentado numa cadeira, está com você naquele ambiente onde você está tirando um momento em particular para conversar com ele, para dialogar com ele. Então, oração é conversar com Deus. E a Bíblia vai nos apresentar alguns tipos de oração. Então, nós não iremos ler as citações, irmãos, porque são muitas citações bíblicas, mas como a maioria dos irmãos que nos acompanham no canal tem acesso ao material, tanto em slide como em PDF gratuitamente, então eu aconselho você, professor, a ler na sua preparação da aula, a você ler os versículos bíblicos, pelo menos para você poder se contextualizar dentro do subsídio e assim enriquecer mais ainda a sua ministração, a sua aula. Pois bem, a Bíblia apresenta a oração de confissão, e aí temos as citações bíblicas, né, onde nós veremos ali a confissão de pecados. 1 João 9 fala, né? Se confessarmos os nossos pecados, como é que você confessa o seu pecado? É através da oração, através da sua conversa com Deus. Outro tipo de oração apresentado pela Bíblia é a oração de adoração. Atos 16 e 25 diz que Paulo e Silas, perto da meia-noite, né, cantavam hinos de louvor a Deus, adoravam a Deus, com certeza eles adoravam a Deus também através da oração. A Bíblia também nos apresenta a oração de ações de graças, é aquela oração que você faz agradecendo a Deus, né, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos derramadas, sendo grato a Deus, expressando palavras de gratidão, de agradecimento a Deus por aquilo que Deus fez por você. 1 Samuel, nós temos ali a oração de Ana, que é a oração de gratidão a Deus, de ações de graças a Deus pela sua gravidez, né? Uma vez que ela era estéril e engravidou-se por milagre da parte de Deus, ela faz uma oração de ações de graças ali ao Senhor. Temos também a oração de intercessão. Como exemplo, nós temos lá a oração de Abraão em favor do seu sobrinho Ló, Gênesis 18, 23 ao 33, quando Deus estava para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Então Abraão ele fez uma oração de intercessão a Deus. Ele intercedeu a Deus em favor do seu sobrinho. Temos também o exemplo de Atos capítulo 12, versículo 5, quando Pedro estava preso. A igreja, diz o versículo, que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então, é uma oração de intercessão, quando você ora em favor de alguém. Por isso que eu digo que orar é transmitir vida. Quando a oração de intercessão é uma transmissão de vida. Quando você ora por alguém, você está transmitindo vida para aquela pessoa. Por quê? Porque você está pedindo bênção e vitória para aquela pessoa. Então, é como se você estivesse transmitindo vida para aquela pessoa. E a Bíblia também nos apresenta a oração de súplica e petição. 1 Pedro 5,7 diz, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E como é que nós lançamos a nossa ansiedade sobre Deus? Nós lançamos a nossa ansiedade sobre Deus através da oração. E Filipenses 4, versículo 6 diz que nós não precisamos estar inquietos por coisa alguma, mas que antes as nossas petições, ou seja, as nossas súplicas, os nossos pedidos, eles sejam em tudo conhecidos diante de Deus pela oração, súplicas e com ações de graças, e agradecendo a Deus também ali pela vitória através da oração, da súplica e da petição. É óbvio que há outros tipos, mas esses são os principais tipos de oração que nós encontramos na Bíblia Sagrada. E qual que é a natureza da oração? Olha só, quando nós oramos, nós estamos demonstrando algumas verdades para Deus. Quando Jesus ensina ali os seus discípulos e as pessoas que ali estavam sobre a oração, ele estava passando exatamente isso, que quando a pessoa ora, ela está demonstrando algumas verdades e está reconhecendo algumas coisas relacionadas a Deus. Por exemplo, ao orar, nós reconhecemos a soberania de Deus, ou seja, que Deus ele pode nos responder segundo a sua vontade. 1 João capítulo 5, versículo 14 diz que esta é a certeza que temos,
que ele nos ouve, né, segundo a sua vontade. Vamos ler o versículo, né? 1 João capítulo 5, do versículo 14, o apóstolo João diz exatamente assim. 1 João capítulo 5 e o versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, quando você ora, você está reconhecendo a soberania de Deus e você está dizendo que Deus está no controle de todas as coisas. Por isso a imagem do globo sob uma mão, representando o que ali? A soberania de Deus. Como soberano, Deus está no controle de todas as coisas, inclusive nas respostas da nossa oração. Então, quando nós oramos, ao orar, nós também reconhecemos a nossa insuficiência, ou seja, nós estamos demonstrando para Deus que nós não somos capazes de resolver os nossos próprios problemas, que somente Ele é capaz de resolver os nossos problemas. No livro de João, no capítulo 3, no versículo 27, olha só o que diz lá. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Isso é o quê? É a nossa insuficiência. Então, quando você ora, você está reconhecendo que você não tem condições de resolver o seu problema e que você está colocando nas mãos de Deus, porque lá em João, acho que João capítulo 5 e versículo... Então, João, outro versículo diz que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Sem mim, nada podeis fazer, disse Jesus. Então isso é o reconhecimento da nossa insuficiência, da nossa incapacidade. Então quando nós oramos, nós estamos reconhecendo que nós não somos capazes de resolver os nossos problemas. Ao orar, nós revelamos a nossa fé em Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele exista. Então, quando você está orando a Deus, você está demonstrando para Deus, você está revelando a sua fé para Deus. Você está dizendo, ó Senhor, eu creio em Ti. Eu acredito em Ti, eu acredito na Tua soberania, eu acredito no Senhor. Então você está revelando uma fé, porque para se aproximar de Deus em oração, você precisa ter fé. Quem não tem fé não vai orar a Deus. Quem não tem fé não vai se aproximar de Deus. Por quê? Porque ele não vai crer que Deus é capaz de resolver o seu problema. Ao orar também, nós revelamos a nossa obediência. Orai sem cessar. Então, a Bíblia ela nos ordena para orar. Então, quando nós oramos, nós estamos revelando que nós somos obedientes à palavra de Deus, que nos exorta para que nós busquemos a Deus em oração. Ao orar, nós estamos demonstrando o nosso amor ao próximo. Quando você intercede por alguém, você está demonstrando o seu amor por aquela pessoa. Quando você intercede por alguém, eu disse lá atrás que nós estamos transmitindo vida. Isso significa, então, que você está demonstrando o amor que você tem por aquela pessoa. E é interessante que em lições passadas nós vimos que Jesus nos orientou a orarmos até mesmo pelos nossos inimigos. Mas você só vai conseguir fazer isso se você tiver o amor no coração. E quando você tem o amor, você então não vai ter dificuldade em orar por aquela pessoa, mesmo que ela te aborreça, mesmo que ela te persiga. Quando você ora por ela, você está demonstrando o seu amor para com ela. Então essa é a natureza da oração. Outra coisa que nós vamos ter agora é um panorama bíblico da oração no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Então nós já vimos o conceito de oração, nós já vimos alguns tipos de oração na Bíblia, vimos o que nós demonstramos, a natureza da oração quando nós oramos, o que estamos demonstrando e reconhecendo diante de Deus, e vamos ter agora um panorama bíblico da oração no Antigo Testamento. A oração no Antigo Testamento era o elo entre os profetas e Deus. Ou seja, os homens, os profetas, eram homens de oração, porque é através da oração que eles conversavam com Deus. Então, o elo entre Deus e os profetas era a oração.
A imagem sugestiva que estamos vendo aí é do profeta Elias, quando ele está orando para que Deus mande chuva. E lá na frente, Eliseu dizendo que vê uma pequena nuvem. Então, a oração, ela unia, ligava os profetas a Deus. Tudo que Deus ia fazer, Deus falava aos seus profetas. Então os profetas estavam em constante comunicação com Deus através do quê? Através da oração. Ainda no Antigo Testamento, vamos ver que a oração ela era vista como um recurso mais poderoso do que os exércitos dos reis inimigos. Quando você vai para Esdras, capítulo 8, né? O capítulo 8, o versículo 21 e o 23, você vai ver exatamente isso. Ali a demonstração de que no Antigo Testamento a oração ela era vista como uma arma poderosíssima. E mais poderosa do que aqueles exércitos de muitos reis que eram ali inimigos de Israel. Em Esdras capítulo 8, versículo 21 e 23, olha só o que diz lá. Esdras 8, 21 ao 23. Então, Esdras dizendo, apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiro para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo, a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então Esdras, ele sentiu vergonha de pedir ajuda ao rei para uma determinada missão, e porque ele havia dito que Deus iria protegê-lo. Então, Esdras via na oração uma arma mais poderosa do que muitos exércitos dos reis inimigos e muitos exércitos dos reis que poderiam também ajudá-lo. Em 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao 30, nós temos a história do rei Josafá, quando ele recebe a notícia que vinha sobre ele uma grande multidão. 3 inimigos se juntaram, formando um grande exército, e qual foi a atitude de Josafá? Ele vai buscar a Deus em oração, porque para ele também a oração era um recurso mais poderoso do que os exércitos dos reis. A oração no Antigo Testamento sempre esteve presente na vida de homens e mulheres que buscavam intimidade com Deus. Então nós vemos que a oração ela estava presente na vida de Abraão, de Isaac, de Moisés, de Josué, de Débora, de Ana, de Esté, e a lista vai e segue. Você vai lembrar de muitos outros homens e mulheres de Deus que eram, que tinham uma vida de oração. Então, o que nós aprendemos sobre a oração no Antigo Testamento é que ela é uma arma poderosa. É uma arma que nos concede a vitória sobre as guerras que nós atravessamos diariamente e constantemente. Então, coloque isso no seu coração e leve isso para os seus alunos, que a oração é uma arma poderosa. Josafá pensava assim, Esdras pensava assim, e eles preferiram recorrer à oração, porque sabiam o poder que a oração tinha para mover a mão de Deus, e diz o versículo que Deus se moveu a favor de Esdras através da oração dele. Pois bem, esse é o panorama que nós temos, bem prático e simples e objetivo, da como a oração ela era vista no Antigo Testamento. E no Novo Testamento? No Novo Testamento, nós vamos ver que a oração ela é apresentada por Jesus como uma ordenança. Em Lucas 18, versículo 1, Jesus vai dizer assim, e contou-lhes outra parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Veja bem que a palavra usada ali é dever. Então nós vemos que a oração, Jesus apresenta ela no Novo Testamento como uma ordenança. O crente, ele tem que orar. É uma ordenança do Senhor Jesus. Então Jesus, ele vai colocar a oração num patamar de necessidade como a do sono e do alimento. Em Lucas capítulo 6 e versículo 12,
Olha só o que diz lá, Lucas 6, versículo 12, diz assim: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração. Ou seja, Jesus ele vence o sono pela necessidade de orar. Em Marcos capítulo 1, e o versículo 35, diz exatamente assim, Marcos 1 e o versículo 35. E levantando-se de manhã muito cedo, tá vendo? Fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Também o quê? Colocando a oração na mesma necessidade do sono, ou seja, ele vence o sono porque tinha necessidade de orar. E em Mateus capítulo 4, versículo 2, assim, quando fala da sua tentação, o versículo 2 diz assim: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então, ele viu a oração como uma necessidade, como um alimento, como sono, e ele deixa de fazer essas coisas para orar. Por quê? Porque para ele a oração era tão necessária como o alimento, como também o sono para o descanso. Então a oração, nós entendemos no Novo Testamento que a oração ela era uma prática tanto de Jesus como também dos apóstolos e também da igreja primitiva. Atos 2,42, estavam todos ali, eles perseveravam na oração. Atos 4,31 também fala da oração. Atos 4, versículo 31, vamos ler rapidinho, alguns versículos iremos ler rapidinho. Atos capítulo 4 e o versículo 31 diz exatamente assim, 4,31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estávamos. Aí era Paulo, né? Ali era exatamente Pedro, né? E João ali. Então, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 12, versículo 5, já citamos aqui, é a igreja primitiva orando, intercedendo em favor da libertação, ou intercedendo em favor de Pedro. Atos capítulo 20 e o versículo 36, capítulo 20, o versículo 36, diz exatamente assim: E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. É Paulo aqui orando pelos irmãos. Então, resumindo, a oração no Novo Testamento ela é apresentada por Jesus como uma ordenança, não é uma opção, é uma ordenança. Jesus a coloca no mesmo patamar de necessidade como do sono, né, e do alimento. E também era uma prática de Jesus, porque Jesus orava, os apóstolos oravam e a igreja primitiva também orava. Pois bem, e aí no Sermão do Monte, após esse panorama geral que tivemos sobre a prática devocional da oração, no Sermão do Monte, Jesus ele vai nos instruir acerca da maneira correta de orar. Então, a partir do capítulo 6, né? A partir do capítulo 6 e o versículo 5 até o versículo 18, Jesus então ele começa a ensinar sobre a oração e começa a mostrar a forma correta de orar. Então você lê a leitura bíblica em classe para você poder se contextualizar aqui nesse ponto. Então, qual a maneira correta de orar? Aí Jesus, lá no seu Sermão do Monte, ele vai nos mostrar que primeiro, que a oração ela deve ser endereçada a Deus Pai em nome de Jesus Cristo. Então, a oração ela deve ser feita a Deus em nome de Jesus. Em João capítulo 16 e o versículo 23 e 24, nós temos exatamente Jesus dizendo assim: E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedires a meu Pai, endereçado a Deus, em meu nome, ele vos-la de dar. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo, a vossa alegria se cumpra. Então, primeira coisa que aprendemos dentro dos ensinamentos de Jesus ao longo do Sermão do Monte, ao longo do seu ministério, e também vai ensinar em outros momentos, é que a oração ela deve ser endereçada a Deus em nome de Jesus. Então a gente vê muitos terminando uma oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está correto isso? Não vou aqui dizer que está incorreto, mas nós aprendemos que com o próprio Jesus, que a oração deve ser feita no nome dele. Então, ao término de qualquer oração, nós devemos estar terminando em nome de Jesus.
Ainda, a maneira correta de orar em relação ao endereçamento ao Pai, em nome de Jesus. Jesus é que dá a validade ali, é como se fosse um cheque, e a assinatura de Jesus é que vai dar validade a esse cheque. Pois bem, agora quanto à postura do corpo, não há na Bíblia nenhuma exigência específica, porque todas essas citações que temos aí, que não vamos ler porque o nosso tempo não dá, irão nos mostrar a oração feita em pé, oração feita sentado, ajoelhados, acamados, pessoa acamada, a vista doente, não pode ajoelhar, não pode ficar em pé, não pode sentar, pessoas prostradas com a cara no chão, pessoas com as mãos levantadas. Depois, professor, leia essas citações na preparação da sua aula. Então, não há uma exigência quanto à postura, porém, nós precisamos ser sábios, não é verdade, irmão? Se eu estou com a minha saúde perfeita, ao ponto de eu poder me ajoelhar, digamos que na minha casa, eu estou com a minha saúde perfeita, para que eu vou orar deitado se eu posso me ajoelhar para poder orar? Então você tem que ter uma sabedoria, você tem que ter uma percepção de lugar, né? Dentro de um ônibus, por exemplo, você não vai ajoelhar dentro do ônibus para poder orar, não há necessidade de você fazer isso. Você vai orar ali em espírito mesmo, sentado no seu assento ali, você vai estar ali orando em espírito sentado. Então, é preciso ter sabedoria, né, para poder usar da postura para se orar. Biblicamente não há nenhuma postura específica exigida, mas, como eu disse, você precisa ter sabedoria, né? Você não vai para a igreja, por exemplo, e vai deitar no banco e orar lá no banco deitado, não. Ou você vai orar sentado por uma dificuldade de se colocar de joelhos, ou você vai se colocar de joelhos, que é a postura mais comum. Então, tudo de acordo com o ambiente, com o lugar, feito com sabedoria. Mas, se a pessoa está impossibilitada de orar sentada, ajoelhada, em pé, e ela precisa orar deitada, a oração dela não vai deixar de ser respondida por causa da postura. Aí cabe a nós, repito, a sabedoria, de acordo com o ambiente, nós usarmos a postura adequada para orarmos, não porque Deus não vai ouvir se estivermos em determinada postura, mas por uma questão de sabedoria e de percepção da nossa parte mesmo. Então, quanto ao endereçamento é a Deus em nome de Jesus, quanto à postura não há postura específica e cabe a cada crente usar de sabedoria. Também em relação ao horário de orar. Também na Bíblia não há nenhuma exigência contra o horário, né? Isso deve ser estabelecido pela própria pessoa. É lógico que para a disciplina seria bom que o crente ele escolhesse por si mesmo um determinado horário para ele orar. Por exemplo, eu vou orar todos os dias às 5 da manhã, vou orar todos os dias às 10 da noite antes de dormir, vou tirar um tempo de oração nesse período. Seria bom para quê? Para criar um hábito. Quando você faz isso, quando você escolhe um determinado horário, você cria uma rotina, você cria um hábito de orar naquele horário ali. Mas não há nenhuma exigência bíblica que se você só deve orar em tal horário. Não, isso aí é uma escolha da própria pessoa. Também em relação ao lugar. E aí nós temos interessante, porque Jesus ele começa o texto dizendo que não era para o discípulo orarem, né? Como os hipócritas que tinham alegria em orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, né? E vice-versa. E ali, depois, Jesus dá um conselho. Tu, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, fecha a porta, né? Do teu quarto, ora em secreto ali, o Deus que te vê em secreto te recompensará publicamente. Então aqui, Jesus não está proibindo orar nas ruas. Então, em relação ao lugar, a oração pode ser feita com sabedoria em qualquer lugar ou em lugares reservados. E aí temos as citações. Paulo vai dizer que nós devemos orar em todos os lugares. Então, só que isso deve ser feito com reverência. Então, vamos ver mais na frente ali que Jesus não estava condenando a oração em público. Não vamos entrar agora nesse ponto porque está no segundo ainda tópico ali. Então não vamos entrar agora, vamos deixar para depois. Mas, em relação ao lugar, você pode orar em qualquer lugar, com sabedoria. É como eu disse. Se você está dentro de um ambiente de um transporte coletivo, você não vai se ajoelhar ali para orar e nem vai ficar também orando em voz alta ali, porque não há necessidade disso. Você vai orar em espírito, numa postura adequada para o ambiente.
Também lugares reservados que você escolhe na sua casa ou qualquer outro lugar para você orar. Então, em relação ao lugar, pode ser feita com sabedoria em qualquer lugar, seguindo os mesmos princípios, né, da questão da postura. Pois bem, a oração também, qual a maneira correta de orar? Ela deve ser feita com reverência em qualquer lugar que estivermos orando. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Então, eu devo orar com reverência na igreja, mas devo orar com reverência em qualquer lugar que eu estiver orando. Digamos que você está orando em sua casa. Você entrou no seu quarto e você está orando em sua casa. Ora, é pecado você orar sem camisa? É pecado você orar apenas de bermuda? Não vamos dizer que isso é pecado, mas pensa bem, você iria perante um juiz sem camisa? Você iria se apresentar perante um juiz só de bermuda, sem camisa, para conversar com esse juiz, para conversar com essa autoridade ou qualquer outra autoridade? Você iria para uma entrevista de emprego, né, dessa forma? Você iria para qualquer outro lugar onde você iria ter contato com pessoas de autoridade dessa forma? Com certeza não. Então por que diante de Deus nós temos que nos apresentar de qualquer maneira, temos que orar de qualquer maneira? Não. Então é questão de reverência. Vejam bem, não estou dizendo que a sua oração não será ouvida por isso. O que eu estou dizendo é que precisa ter uma reverência, um certo decoro no orar. Então, você vai orar, esteja adequadamente vestido para orar, porque afinal de contas, você não está falando com um juiz qualquer, você não está falando com uma autoridade qualquer. Você está falando com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então é bom que tenha um certo decoro na oração. Isso aí é uma questão de, vamos dizer, um aparelhinho que eu digo que as pessoas precisam ter, 2 aparelhinhos, chama desconfiômetro e perceptômetro. É preciso ter esse perceptômetro para perceber que eu preciso ter uma certa reverência e um certo decoro para orar a Deus em qualquer lugar que eu estiver orando a Deus. A não ser em momentos emergenciais que não há como você ter esse decoro, né? Aí é uma outra questão. Pois bem, a oração também deve ser com o coração livre de qualquer soberba ou arrogância. Um exemplo aqui clássico é do publicano e o fariseu, não é isso? O fariseu, ele batia no peito dizendo que era dizimista, dava o dízimo de tudo, que jejuava 2 ou 3 vezes por semana, não lembro o texto aqui, que jejuava tantas vezes por semana, enquanto o publicano, ele simplesmente dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Então, nós já vimos em lições passadas que a oração do publicano foi uma oração, a oração do fariseu, desculpe, a oração do fariseu foi uma oração de arrogância, de soberba. Ele se achava um justo diante de Deus por causa das coisas que ele fazia. E na sua oração, ele vomita essa soberba e essa arrogância. Mas quem foi que desceu justificado daquele momento de oração? Foi o publicano. Por quê? Porque a sua oração, ela estava livre de qualquer soberba, de qualquer arrogância. Era uma oração que partia de um coração contrito, arrependido, sentindo a sua miséria, sentindo o seu pecado e pedindo perdão a Deus ali pelo seu pecado. Então, nesse primeiro tópico, nós abordamos sobre a prática devocional da oração, que a oração ela é uma conversa com Deus, é um diálogo com Deus. Nós vimos alguns tipos de oração, vimos a natureza da oração e o que nós demonstramos, né, a partir do momento que nós oramos, o que nós demonstramos para Deus e reconhecemos em relação a Deus a partir da oração. Tivemos um panorama bíblico da oração no Antigo e no Novo Testamento e vimos aqui a maneira correta de orar em relação ao destino da oração, que é a Deus em nome do Pai, em relação à postura, em relação ao lugar, em relação ao horário, em relação à reverência e em relação ao estado do coração quando nós nos dirigimos a Deus em oração e vivemos a prática devocional da oração. Pois bem, no nosso segundo tópico, nós vamos ver a oração que Jesus ensinou, a relação de Jesus com a oração. E aqui nós vamos aprofundar mais aquela questão da oração em público, né? Os versículos 5 e 6 de Mateus capítulo 6
já lemos lá atrás, quando Jesus fala com os discípulos e com aqueles que estavam ali no monte ouvindo, para que não orassem como os hipócritas, né, que gostavam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para poder mostrar às pessoas, né, para que estavam orando. E Jesus orienta que quando fosse orar, entrasse para o quarto, fechasse a porta e orasse a Deus em secreto. Bom, o que nós observamos aqui, precisamos entender, é que Jesus não condenou a oração em público. Aqui Jesus não está condenando a oração em público. Por quê? Porque ele mesmo orou em público em várias situações. Então, se você vê aqui as citações que estão aqui, não vamos ler porque são muitas citações, mas essas citações bíblicas aqui vão mostrar para você que Jesus orava em público. E não foi poucas vezes, não. Nós temos ali Jesus orando em público para a ressurreição de Lázaro, temos Jesus orando em público ali na multiplicação dos pães. Então, temos Jesus aqui orando em público em várias outras situações. Então, Jesus aqui não está condenando a oração em público, porque senão ele estaria condenando algo que ele fazia. Ele estaria sendo contraditório contra as suas atitudes em relação com as suas palavras. Então, o que nós observamos é que como nós então podemos entender Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6 que acabamos de ler aqui? Se ele não está proibindo a oração em público, então por que ele orienta os seus discípulos a não orarem como os fariseus hipócritas que oravam nas esquinas, né, em pé nas esquinas, e orienta para entrar no quarto e fechar a porta? Como entender esse versículo então? É fácil. Jesus aqui, ele está condenando a oração em público dominada pelo espírito de exibição. Ou seja, é quando a pessoa faz isso para ser notada, com a intenção de ser vista e louvada pelos homens, porque era assim que os fariseus agiam. Os hipócritas fariseus agiam, muitos deles. Oravam nas esquinas em pé, com as suas mãos estendidas, conforme a imagem sugere aí, para exibição, para passar uma espiritualidade, que era alguém que orava, que buscava a Deus. É isso que Jesus está condenando. Porque senão nós não poderíamos fazer culto nas praças, não poderíamos fazer culto ao ar livre. Por quê? Porque nos cultos, seja ele ao ar livre, nas praças ou cultos em ambientes fechados, nós fazemos orações. Então nós estaríamos impedidos até mesmo de pregar o evangelho. Não. Jesus está condenando aqui as atitudes exibicionistas em relação ao ato de orar em público, e não a oração em público em si. Conforme demos o exemplo aqui. Ora, a oração em público, num culto ao ar livre, não é para exibição, mas é para a pregação do evangelho. Faz parte do culto ali, né, da liturgia do culto para a pregação do evangelho. Então Jesus, ele não está de forma alguma condenando ali a oração em público. E aí Jesus vai continuar o seu ensinamento então, mostrando para nós que nós precisamos ser discretos na prática da oração. É isso que Jesus está dizendo. Então, no versículo 6 diz assim, ó: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a porta do teu quarto. O que Jesus está mostrando aqui? Aqui, mais do que um lugar reservado aqui, quando Jesus, ao expressar entra no teu aposento, Jesus aqui não estava ensinando que nós nunca deveríamos orar onde os outros possam nos ver ou ouvir. Não é isso. Olha, vocês nunca devem orar onde as pessoas possam te ouvir ou te ver. Se fosse assim, então, nós não poderíamos orar na igreja, porque na igreja todos estão nos vendo e nos ouvindo. Não é isso que Jesus está dizendo, ensinando aqui. Ou seja, a ênfase aqui, quando Jesus fala entra no teu aposento e fecha as portas, a ênfase aqui, ela está em nós perguntarmos assim, para que oramos? Nós oramos para sermos vistos pelas pessoas ou sermos ouvidos por Deus? Então o ato de entrar aqui no aposento fala de uma discrição na oração. Você pode sim, né, reservar um lugar na sua casa para você orar, um quartinho para você orar, mas não significa que você só vai orar ali. Não significa que as suas orações só serão feitas ali. Não é isso que Jesus está ensinando ali. Jesus está dizendo, Jesus está mais preocupado aqui com a motivação da nossa oração. Quando vocês oram em público, vocês oram para ser vistos pelas pessoas ou serem ouvidos por Deus? Se forem assim, então é melhor que vocês entrem no quarto de vocês, fechem a porta e orem em secreto a Deus. Que o Deus que vê vocês em segredo, esse Deus recompensará. Então,
Agora, precisamos entender uma coisa, que a ênfase ali, então, não é a questão de você orar em público e orar apenas no lugar fechado, lá no seu aposento. Não, a questão não é essa. A questão é a motivação da oração. Essa é a questão. Então, o que nós precisamos entender com tudo isso é que, para se ter uma comunhão mais íntima com Deus, e até mesmo você apresentar problemas para Deus que você não quer que as pessoas ouçam, aí sim nós precisamos ter um lugar reservado em nossa casa. Precisamos passar algum tempo a sós com Ele, né? Longe das interrupções, porque há problemas que você não vai expressar esses problemas numa oração que você estiver fazendo, por exemplo, lá na igreja, no período de oração. Você não vai expressar para Deus ali todas as suas petições. Há problemas que você só vai expressar para Deus em oração se você estiver a sós no lugar reservado, no lugar separado para isso entre você e Deus. Por quê? Porque bem, as pessoas você não vai querer que as pessoas ouçam esse tipo de problema. Não. Ou você vai ficar orando, expondo a sua vida, expondo os seus problemas numa oração em público aqui no caso dentro da igreja, no período de oração, para que todos ouçam o que você está passando. Não. Então, é necessário sim nós termos momentos de a sós com Deus, momentos de intimidade com Deus, momentos em secreto com Deus. E isso nós conseguimos quando nós, em nossa casa, entramos para o nosso quarto, ou para o outro local lá que nós oramos, ali fechamos a porta, e ali o ato de fechar a porta também, ele nos ensina que nós precisamos ali deixar as preocupações, as interrupções para fora e concentrarmos ali no nosso bate-papo, na nossa oração com Deus. Não é que você vai deixar as preocupações e os problemas, não, pelo contrário, você vai trazê-los para dentro do seu quarto na oração, porque é na oração que você vai apresentá-los a Deus. Mas ali é você se afastar das interrupções e tirar o seu momento secreto com Deus, onde você vai poder abrir o seu coração. O próprio Jesus tinha momentos em secreto com o Pai. As citações seguintes aqui, Marcos 1,35, Lucas 5,16, capítulo 6, versículo 12 e 13, você vai ver que Jesus também ele tirava momentos para orar em secreto com o Pai. Só ele e o Pai. Então a pergunta é, se Jesus ele precisou de tempo para estar sós com Deus e orar a Deus secretamente, quanto mais nós precisamos de ter o nosso momento com Deus, em nosso aposento, no nosso secreto, onde nós vamos abrir o nosso coração e o nosso bate-papo será entre eu e Deus. Nós e Deus ali, onde poderemos expor todos os nossos problemas, sem preocupação que as pessoas ouçam e depois critiquem, murmurem, ou até mesmo, espalhe para todo mundo. Então, o que Jesus está ensinando ao mandar entrar para o aposento e fechar a porta, é que nós precisamos ser discretos na prática da oração, separando momentos de intimidade em que será apenas nós e Ele ali no nosso canto de oração. Pois bem, Jesus também vai ensinar a não usar de vãs repetições. No versículo 7 diz assim, e orando, não useis de vã repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então, então Jesus aqui está falando sobre a oração. E estamos no segundo tópico aqui, a oração que Jesus ensinou, Jesus e a oração, a relação de Jesus com a oração. E ele ensina que na oração, além de nós, sermos discretos na oração, ele está nos ensinando que nós não podemos usar de vãs repetições. Mas o que são vãs repetições? Então, primeira coisa, olha só. Vãs repetições aqui não se refere àquelas orações longas, ou longos períodos de oração. Por quê? Porque na Bíblia nós encontramos orações com essas características, orações longas, em que o indivíduo ficou muito tempo orando. Não, segundo Crônicas, capítulo 6, 14 ao 42, você vai ver isso, Neemias, capítulo 9, Salmo 18. Então, não se refere a orações longas. A pessoa ficou 4 horas na oração. Não, vã repetição não está ligado a orações longas, não é isso. Também, a oração com vãs repetições, muitas vezes ela é feita como mantra. Então, o que é vãs repetições aqui? É aquela oração feita como mantra, sem foco,
sendo algo mecânico. O que é mantra? O mantra é uma forma de meditação que usa um som, palavras ou frases repetidamente. Então, o que seria vãs repetições aqui? Como é que é o mantra? O mantra é aquela pessoa que ela vai meditar e ela fica ali, e fica nesse toda a vida. Isso é o quê? Isso é uma vã repetição, sem foco, sendo algo mecânico. O que a imagem mostra aqui é que quando se usa de vãs repetições é como se ficasse no círculo vicioso, andando, sem nunca sair daquele lugar ali. Vai sempre ficar naquele lugar sem foco, sem objetivo. Então, como seria essa vã repetição? Seria uma oração mais ou menos assim, você ficar ali, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, sim Jesus, sim Jesus, sim Jesus. Em nome do Pai, em nome do Pai, assim Pai, não Pai, sim Pai, em nome de Jesus. É isso, são vãs repetições. Uma oração sem foco, uma oração mecânica, uma oração sem objetivo. E isso são vãs repetições. Então, não se trata de orações longas ou de longos períodos de orações, não. Mesmo porque, olha só que interessante, quanto mais você conversa com a pessoa, mais você tem intimidade com essa pessoa, não é assim? Quando você conversa muito com a pessoa, você vai pegando intimidade com aquela pessoa. Daqui a pouco você está indo na casa dessa pessoa. Então, aqui não se fala de orações longas. Mesmo porque, por outro lado, nós vamos encontrar na Bíblia também orações curtas. Orações que foram feitas por homens de Deus, com sentimento, né, verdadeiro sentimento, e que foram respondidas assim, ó, prontamente, imediatamente, e foram orações curtinhas. Exemplo que nós temos é Salomão, quando ele faz aquela oração lá e o fogo cai lá. Ezequias também, quando ele pede, né? Ele pede misericórdia a Deus e o profeta volta até ele e traz a resposta de Deus. Temos o próprio profeta Elias no Monte Carmelo lá no desafio, né? O desafio dos profetas de Baal. Fez uma oração curta e a resposta veio enquanto os adoradores de Baal, os sacerdotes de Baal ficavam a noite inteira lá se retaliando, se cortando, orando ao Deus dele, não teve resposta. Então, vãs repetições aqui não está relacionado a uma oração longa ou a uma oração curta. Não está relacionado a isso. Está relacionado àquela oração feita como um mantra, uma oração sem foco, uma oração sem objetivo, sendo algo mecânico e repetitivo ali nas palavras que estão usadas como um amuleto para se obter a resposta. Então, Jesus vai ensinar que nós não podemos usar de vãs repetições. Então, nós aprendemos aqui que Jesus, ao dizer não useis de vãs repetições, porque era costume dos gentios, olha bem, os gentios faziam isso. Os gentios, eles tinham seus mantras, né? Tinham seus meios de meditação, de oração aos seus deuses, onde eles repetiam um mantra, faziam todo um som e uso de palavras e frases repetidamente, como oração ao Deus deles. Então, quando Jesus disse não useis de vãs repetições, primeiro, ele não está se referindo a orações longas ali, ou orações curtas. Jesus também não está proibindo que se repetissem pedidos de oração, não é isso? Quer dizer então que se eu pedir uma coisa a Deus hoje, eu não posso pedi-la amanhã. Não é isso. Jesus não está aqui proibindo que você repita os seus pedidos de oração. Vãs repetições aqui, não é isso. Por quê? Porque ele mesmo vai empregar repetições da sua oração. Olha o que diz Mateus capítulo 26, versículo 44, é interessante isso daqui. Diz assim, olha, e voltando-se, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então Jesus estava no monte, ali no jardim do Getsemane, orando, e por 3 vezes ele orou, repetindo as mesmas palavras. Então essas vãs repetições aqui não está relacionada aos pedidos. Alguns colocam como vãs repetições aqui a questão da reza, né? Das rezas católicas, do Pai Nosso e vice-versa. Bom, o que a gente entende aqui é que Jesus está falando aqui de vãs repetições
repito aqui, relacionado como se fosse um mantra. Temos uma oração deixada por Jesus como modelo, e aqui essas vãs repetições estão relacionadas a algo como se fosse um mantra, como dissemos aqui, naquela que vai usar aquele som, aquelas palavras, aquele exemplo que eu dei aqui. É a pessoa que vai orar, ao invés de conversar com Deus, ele fica repetindo palavras toda a vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sim, Senhor, sim, Senhor. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. É isso. Isso são vãs repetições. Se a oração é um diálogo, então você tem que conversar com Deus. Então, quando nós oramos, nós temos que orar com entendimento, com sinceridade e com espontaneidade. E com o desejo de conhecer a vontade de Deus. Por isso é que Jesus ele vai deixar como modelo a oração do Pai Nosso. Ele vai dizer para os que estavam ali, olha, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, e continua. Só que quando ele deixa essa oração, ele não deixa essa oração para ser uma oração constantemente repetida. Não, ele deixa como modelo. Agora, há um problema em se fazer essa oração? É óbvio que não, ela foi deixada por Jesus. Mas a oração da oração, uma conversa com Deus, Jesus deixa essa oração como um modelo a ser seguido. Como você deve orar? Pai nosso que está nos céus. Ou seja, a oração sendo dirigida para Ele. Santificado seja o teu nome. Você está ali, você está entendendo que você está conversando com Deus Santo. Então, é como um modelo. Então, a oração não é para ser uma oração que vai se tornar uma repetição. Repetir essa oração não é vãs repetições que Jesus está dizendo. Então muitos têm isso como vãs repetições. Não quer dizer isso. Não quer dizer que aquilo ali é umas vãs repetições. As vãs repetições estão relacionadas quando você faz algo como mantra. O grande problema é que a maioria das pessoas que oram, essa oração que Jesus ensinou, oram como mantra. Ou seja, perde-se a oportunidade de conversar com Deus. Então, por isso que as igrejas evangélicas, em sua maioria, elas não rezam o Pai, não oram o Pai Nosso. Os católicos falam rezar, não oram o Pai Nosso. Por quê? Porque entende que o Pai Nosso é uma oração modelo, mas numa necessidade, em determinados momentos, não há nenhum problema de se fazer essa oração do Pai Nosso, porque foi uma oração que Jesus ensinou. Agora, a grande questão não passa se é errado ou não, se a oração do Pai Nosso é vãs repetições ou não. A grande questão não passa por aí. A grande questão é, se a oração é uma conversa com Deus, eu não preciso pegar uma oração que ele deixou como modelo e ficar repetindo ela todos os dias. Se eu posso abrir meu coração, se eu posso fazer uma oração espontânea e orar a Deus, conversar com Deus ali, expondo toda a minha situação. Por quê? Repetir palavras, repetir uma oração que foi deixada como modelo, se eu posso espontaneamente conversar com Deus. É por aí que nós temos que entender essa questão de vãs repetições. Pois bem, meus queridos, assim chegamos ao nosso terceiro tópico. No nosso terceiro tópico, Jesus agora vai unir a oração à prática do jejum. Então vamos ter aqui um panorama bíblico sobre o jejum, conceituando de maneira bem prática o que é jejum, ver a combinação do jejum com a oração, porque é isso que Jesus está fazendo, está combinando a oração com o jejum. Vamos ter um panorama do jejum no Antigo Testamento e vamos ver o que Jesus ensinou sobre o jejum. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é o conceito de jejum. Então, de maneira bem prática, o assunto de jejum e oração não se esgota com essa lição, e muito menos o assunto de jejum especificamente não se esgota com aquilo que vamos falar aqui. Mas a gente procura ser bem mais prático, claro e objetivo para poder ajudar os irmãos na ministração. Então, sem aprofundar no assunto, no tema jejum, porque o tema jejum por si só já é um tema para trimestre, a primeira coisa que nós precisamos entender: o que é jejum? Então, de um modo bem prático, sem aprofundar muito, jejum é abstinência total ou parcial da alimentação líquida ou sólida. Então, basicamente, de um modo geral, jejum é isso. É você se abster totalmente ou parcialmente da alimentação sólida ou da alimentação líquida. E o jejum ele tem a finalidade do aprimoramento do exercício da oração. Então, nós vamos ver que existe na Bíblia uma combinação da oração e o jejum.
Então a imagem que você vê é de uma aliança entrelaçada à outra, exatamente porque o jejum e a oração formam uma aliança perfeita, uma aliança para trazer vitória. Então, existe uma combinação da oração com o jejum. Então, o jejum, ele é uma disciplina aliada à oração, sendo uma prática mostrada na Bíblia Sagrada. Então, a prática do jejum, ela é mostrada na Bíblia Sagrada e ela é mostrada na Bíblia Sagrada aliada com a oração. Olha que interessante. Por exemplo, então o jejum e a oração, eles são vistos como atos que revelam, primeiro, disciplina, porque quando você une o jejum com a oração, você tem que ter disciplina, né, para poder fazer as duas coisas, porque você vai ter que separar momentos, separar um horário específico para a oração, para você jejuar, um período específico para você jejuar. Também são atos que revelam autonegação, porque você vai deixar de se alimentar, seja sólido ou líquido, você vai negar-se a se alimentar para jejuar. Também é um ato de humilhação, você está se humilhando perante Deus, e também é um ato que mostra a nossa dependência total de Deus em momentos muito extremos. O que isso quer dizer? Nós vamos ver que em momentos especiais, sempre houve convocação do povo para o jejum e oração. Sempre houve, em momentos especiais no Antigo Testamento, a união, né? A combinação de oração e jejum para que Deus trouxesse vitória ao seu povo. Nós temos como exemplo aqui Josafá, o rei Josafá, de 2 Crônicas 20. Leia esse capítulo, 2 Crônicas 20, professor, você vai ajudar muito você. Nós temos a questão de Esdras, também já lemos 8, 21 ao 23, ali não é 2, é 23, a digitação está incorreta. Como é editável, acrescenta o 3 ali no versículo seguinte. Temos também o caso da rainha Esther, e convocou o povo judeu para jejuar e orar por 3 dias. Então, essa combinação da oração com o jejum, ela é uma combinação que sempre aconteceu na Bíblia quando, em situações extremas, se precisava de um socorro da parte de Deus mais rápido. E o socorro de Deus veio. Olha que interessante. Então, nós vamos descobrir que o jejum no Antigo Testamento, primeiro, ele era praticado por Israel e por servos de Deus por motivos diversos. Então, por vários motivos, se praticava o jejum. E em algumas situações, como vimos anteriormente, ele era associado à oração, era combinado com a oração em situações específicas. E também, no Antigo Testamento, nós vamos descobrir uma coisa importante. Não havia na lei de Deus nenhuma ordenança ao jejum constante, exceto uma vez por ano no dia da expiação. Olha que interessante. Então, não havia na lei de Deus deu a Moisés, não havia nenhuma obrigação de jejum constante, a não ser uma vez por ano no dia da expiação que o povo tinha que fazer jejum. Mas não havia uma ordem que tinha que se fazer jejum direto, não, era uma vez por ano. Olha que interessante, já a oração, vimos lá atrás que, diferentemente, a oração ela era uma ordenança, já no Novo Testamento. Lucas 18:1. E contou-lhes outra parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Já o jejum não era uma ordenança. Para Israel, se fazia apenas uma vez por ano no dia da expiação. Mas o interessante é que Israel, ele voluntariamente, o povo de Israel, vai multiplicar a prática do jejum, até o ponto deles chegarem a jejuar 2 vezes por semana. Lucas 18:12, né, fala sobre isso, quando o fariseu fala, que ele jejuava 2 vezes por semana. Mas então começou o Israel a praticar o jejum de 7 dias, de 3 dias, de 7 dias. Aí temos Daniel, jejum de 21 dias. Então, os próprios judeus começaram voluntariamente a multiplicar essa prática do jejum, mas não como uma ordenança para algo constante e direto, apenas para uma vez por ano. Mas o próprio povo de Deus e alguns do povo de Deus viam essa necessidade da prática do jejum e começaram então a multiplicar e voluntariamente ampliar a prática do jejum. Então, no Antigo Testamento já se valorizava o jejum. Mesmo não sendo uma ordenança para se fazer direto, eles valorizavam o jejum.
Eles já viam a importância do jejum associada e combinada com a oração. Aí vemos Jesus lá no Sermão do Monte ensinando sobre o jejum. E quais foram os ensinamentos de Jesus sobre o jejum? Primeiro, Jesus vai dizer que o ato de jejuar é um ato voluntário e espontâneo, como dissemos aqui. Não é uma obrigação. Tanto que ele vai dizer no versículo 16, né? Quando jejuardes, esse quando quer dizer que não é um ato obrigatório, é um ato voluntário, é um ato espontâneo, diferentemente, né? Da oração, que é um dever do crente. O jejum ele é um ato voluntário e espontâneo, só que Jesus deixa o jejum como ato espontâneo e voluntário, por quê? Porque esse ato de jejuar deve nascer do desejo genuíno com motivos especiais diante de perigos, tristezas, fortalecimento para vencer as tentações, ou seja, deve nascer no coração do servo esse desejo. Agora, o ato de orar é um dever porque orar é conversar com Deus. Então, a pergunta que se faz é: quanto tempo tem que você não conversa com Deus? Essa é a pergunta que você pode levar para a sua classe e perguntar aos seus alunos. Quanto tempo tem que você não conversa com Deus? Certo? E quanto tempo tem que não se jejua? Porque a oração ela é ensinada nas igrejas. Mas se fala muito pouco de jejum e muito menos ainda da combinação de oração e jejum. Então é preciso voltar aos púlpitos da igreja, aos cultos de ensinamento, de doutrina, né, como nós falamos, o ensinamento sobre a oração e o jejum combinados um com o outro. Então, mesmo não sendo algo obrigatório, mesmo não sendo uma ordenança bíblica para se jejuar, mesmo sendo um ato voluntário, Jesus mostra a necessidade e a importância do jejum combinado com a oração para vencer certas situações. A imagem sugestiva que nós vemos é daquele jovem lunático que foi levado pelo pai até os discípulos e os discípulos não puderam expulsar o demônio que havia nele, não puderam fazer nada por ele. E aí Jesus vai dizer assim, olha, essa casta de demônios só sai a poder de jejum e oração. Aqui vemos então Jesus mostrando a importância da combinação da oração e o jejum. Então é preciso resgatar essa prática nas nossas vidas. É preciso resgatar a prática do jejum, porque a prática da oração, eu sei que muitos continuam fazendo, mas a prática do jejum, muitos têm muito tempo que não faz. Mas aí Jesus está dizendo bem claro, olha, não é como se Jesus estivesse dizendo, olha, não é obrigado. Não é obrigado vocês fazerem jejum. Mas entenda uma coisa, haverá situações em que vocês só terão vitória se vocês associarem, combinarem a oração com o jejum e o jejum com a oração. Então Jesus ensina, e aí Jesus vai ensinar, da mesma forma que Jesus ensinou a forma ou a maneira correta de orar, Jesus também vai ensinar a maneira correta de jejuar. E ele vai dizer o seguinte, ora, quando vocês jejuarem, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, porque o que eles queriam receber era elogio. Então Jesus ele ensina que o jejum deve ser algo entre Deus e o jejuador, de tal modo que ninguém precisa saber que a pessoa está jejuando. A imagem que nós vemos aqui, né, de uma charge chamada Menino Pastor, o indivíduo ali está jejuando, com a plaquinha no peito, estou jejuando. E ali o garotinho vendo, né, e ele pergunta para o garotinho, e aí, você não vai perguntar nada para mim não? Aí a criança pergunta, você está fazendo jejum? Olha a resposta dele, eu estou sim, mas não pode contar, senão não funciona. Sendo que ele mesmo já está mostrando para todo mundo, com a placa no peito, que ele está jejuando. Então Jesus está ensinando para nós, essa charge nos ajuda a entender mais ainda, que o que Jesus está ensinando aqui é que aquele que jejua para atrair os olhos humanos, ou para ter autopromoção, para ser visto pelos homens, essa pessoa é reprovada por Jesus. Ela já recebeu o seu galardão, que é o elogio, que as pessoas saberem que ela está jejuando, que as pessoas parabenizar que ela está jejuando. Ela já recebeu o prêmio dela aqui.
mas está sendo reprovado por Jesus. Então Jesus dá a orientação que a maneira correta de jejuar é você não demonstrar e não sair falando para ninguém que você está jejuando. Por quê? Porque da mesma forma da oração em secreto, o Deus que te vê em secreto, ele te recompensará publicamente. Então, existem muitos crentes que eles querem passar uma imagem de espirituais, né, de espiritualidade, de que é fiel a Deus, e aí de uma certa forma faz tudo para o outro saber que ele está jejuando, quando não precisa fazer isso. Se ele está fazendo isso para poder ser autopromover, para atrair os olhos humanos, os elogios humanos, é como Jesus estivesse dizendo: olha, eu não aceito esse tipo de jejum. Então Jesus ele ensina a maneira correta de jejuar. E assim nós estamos chegando, né, ao final dessa lição, e chegamos à conclusão dessa lição dizendo o seguinte: olha, que nós não conseguimos entender, não vamos conseguir entender todo o mistério que envolve o jejum e a oração. A nossa mente ela é muito pequena para isso, e o assunto não se esgota, o assunto jejum e oração não se esgota aqui. Esse assunto não acaba aqui. Então, nós não vamos entender todo o mistério que envolve esses assuntos, essas duas práticas tão importantes que Jesus ensinou como fazê-las. Mas nós temos a certeza de uma coisa: primeiro, que Deus age quando nós oramos e jejuamos. Então, quando nós aprendemos, quando nós descobrimos que combinar a oração com o jejum, a oração por si só já é uma arma, combinada com o jejum se torna uma arma mais poderosa ainda. Então, se nós entendermos isso, nós vamos voltar à prática da oração combinada com jejum. Nós vamos voltar à prática de jejuarmos para que Deus possa agir ao nosso favor. E com certeza, quando nós oramos e jejuamos, essas duas práticas combinadas, pode ter certeza que Deus vai agir ao seu favor. Ao longo da Bíblia, quando vimos o povo, os reis, os líderes, combinando oração com jejum, nós vemos Deus dando a resposta para eles. Já citamos exemplos aqui. E outra certeza que nós podemos ter é que pela prática desses dois atos, jejum e oração e jejum, nós estaremos mais sensíveis ao Espírito Santo. Nós estaremos mais fortalecidos espiritualmente, e nós estaremos mais fortalecidos contra a carne e as suas concupiscências, porque o jejum ele é a mortificação da carne. Quando você jejua, você está mortificando a sua carne e você está fortalecendo o seu espírito. Aí nós ficamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo, nós ficamos mais fortalecidos espiritualmente e nós ficamos mais fortalecidos para vencer as tentações. Quando a tentação vier, ou quando estivermos diante de situações, nós venceremos. Agora, é preciso lembrar que o jejum ele é feito com propósito, ele é feito com objetivo. Então, quando você vai combinar a oração com o jejum, a oração nós fazemos diariamente. Precisamos fazer diariamente. Geralmente, o jejum, quando você vai associar ou combinar o jejum com a oração, é porque você está vivendo um momento específico. É porque você está passando por uma situação específica da qual você precisa de uma resposta mais urgente da parte de Deus. Então, não se faz jejum por fazer. Eu vou orar e jejuar amanhã, mas com que propósito? Com que objetivo eu vou fazer esse jejum combinado com a oração durante esse período? Qual o período do jejum? É você que determina. Qual o período que Deus aceita? É você que determina. É óbvio que existe, algumas pessoas que fazem jejum, por exemplo, de meia-noite às 9 da manhã, de meia-noite às 10 da manhã. Olha, sinceramente, não há nenhum esforço humano no jejum deste. Então o jejum ele implica em você fazer um esforço no sentido de você mortificar a sua carne. Não é esforço para ser salvo, não é sacrifício para ser salvo, não é isso. Mas o jejum ele implica numa mortificação da carne. E um jejum de 2 horas, um jejum de 1 hora não vai mortificar a carne em nenhum momento. Quem é que não consegue ficar 2, 3 horas sem comer ou sem beber alguma coisa? Então, é preciso ter um propósito, é preciso ter um objetivo, é preciso tomar cuidado para não se fazer jejuns também muito longos, além daquilo que você aguenta. É você, na direção do Espírito Santo, é que vai determinar o período do seu jejum
sabendo que você está fazendo ele com um objetivo, com um propósito de alcançar uma vitória diante de uma determinada situação. Que Deus abençoe a vida de cada professor e de cada aluno. E você, professor, possa transmitir para os seus alunos exatamente isso. Nós, e se inclua, não fala vocês. Nós precisamos voltar à prática do jejum e da oração. Mas jejum com objetividade, jejum com propósito. E despertar nos alunos o desejo daquele que não ora. Você pode fazer perguntas reflexivas ao final da lição. Quanto tempo tem que você não ora? Quanto tempo tem que você não tira um momento em secreto com Deus? Então é hora de nós aproveitarmos essa oportunidade, motivarmos a nós mesmos e motivarmos os nossos alunos a orar e jejuar conforme Jesus ensinou. Que Jesus abençoe a cada um. Eu quero aqui, no próximo slide, vocês estão vendo o nosso contato. Se você é novo por aqui, ainda não nos conhece, nós temos esse recente canal, muito novo, vai fazer 1 ano e meio, 2 anos que temos esse canal, onde nós temos o objetivo de contribuir com os irmãos professores da EBD para que tenhamos uma EBD cada vez melhor. Se você deseja receber gratuitamente o material em PDF, slides que eu uso nessa ministração, basta você entrar em contato comigo aí, pelos canais de comunicação aí, que estão aparecendo, que eu teria o maior prazer em enviar gratuitamente esse material para você. Também, conforme os irmãos estão vendo aí, nós não ministramos apenas as lições da EBD, fazemos ministrações em todas as áreas da palavra, do ministério da palavra de Deus. E lembrando os irmãos que nós temos os nossos grupos do WhatsApp, Auxílio ao Professor da EBD 1 e Auxílio ao Professor da EBD 2, onde eu posto semanalmente o material para os irmãos. E aí, se você quiser fazer parte desse grupo, no link desse vídeo haverá na descrição desse vídeo haverá um link convite para você entrar lá no nosso grupo 2, porque o grupo 1 já está com a capacidade que o WhatsApp permite, já ocupada. Que Jesus abençoe sua vida. Mais uma vez, lembra aos irmãos que gravamos em um ambiente onde você poderá ouvir sons externos, mas nada que irá atrapalhar aí a ministração. Então, que Deus abençoe a cada um e que nós continuemos firmes e fortes aí na ministração da palavra do Senhor Jesus. E lembre-se de uma coisa: se o seu chamado é ensinar, então que haja dedicação ao ensino. Qualquer coisa, estou disponível no privado. Deus abençoe a todos e até semana que vem, quando nós estudaremos a próxima aula, que será exatamente a aula Nossa Segurança Vem de Deus. Até lá, e que Jesus abençoe a cada um de vocês. A paz do Senhor Jesus.